boa noite. Espero que todo mundo tenha trazido suas velinhas e seus chapeuzinhos. Eu vou, quando o Marquinhos começar, eu vou assistir do telefone, que eu vou para casa, que eu esqueci o meu em casa. Então, Dr. Marcos Domingues, ele é mineiro de Belzonte, é assim que você fala, é que você escreveu aqui, de Belo Horizonte. Belo Horizonte. Psicólogo, psicólogo pela PUC de Minas em 2000, tanatólogo pela FELUMA em 2001. Agora, o que é que eu não sei falar esse negócio em inglês, não. Fala aí, um mental health, fala aí esse negócio aí, de Miami, 2015. Fala aí, Marquinhos. Ah, tá. É que aqui nos Estados Unidos, né, eu sou um mental health counselor, que é uma das etapas da formação de psicologia. Pronto. Que psicoterapeuta de enlutados, familiares e indivíduos em cuidados paliativos. Marcos tem formação em cuidados paliativos, psicologia em cuidados paliativos, tem formação de sentinela, doula, capelão, nós fomos colegas de turma, e Uhum. cuidados paliativos em pediatria pela Casa do Cuidar, formada em técnicas e intervenções com enlutados e luto agudo ao prolongado pelo Instituto Entrelaços. Intervenções em situações emergenciais, desastres naturais e não naturais, intervenções em situações emergenciais, no contexto da pandemia do Covid-19, pelo Instituto Quatro Estações. É uma alegre participante dos encontros paliativos pediátricos pela CESAR, morando hoje nos Estados Unidos já há 19 anos e fazendo malas para ser um psicólogo paliativo em unidade neonatal da Bahia de São Salvador. Venha para tu vai ganhar em real, seu besta. Amante do mar, montanhas e pessoas que saibam enxergar o outro. Marquinhos, obrigado por ter me acudido hoje, que você era só para outra semana, mas muitíssimo obrigada, porque a gente hoje vai ter Marcos e depois Alexandre vai entrar por volta das 8 horas. Sejam todos bem-vindos e a palavra é sua, Marquinhos. Tá, joia, meu bem. Agradeço muito aqui. Boa noite para todo mundo. Com muito amor e muito carinho que eu estou aqui hoje, né? Porque hoje é uma aula do Alexandre, e eu só vou entrar assim como uma pré-aula pro que o Alexandre vai oferecer para a gente. O Alexandre Ernesto Silva, ele é um enfermeiro e é uma das pessoas mais fantásticas que eu conheço, uma das pessoas do melhor coração e de melhor ouvido à dor do outro. Então, acho que é por isso também que a gente, né, que conversando com a Lília, ela escolheu para apresentar para a gente hoje o que ele chama de favela compassiva. Antes se chamava comunidade compassiva e hoje se chama favela compassiva. Né? O termo comunidade ele começou a ser usado de uma forma que perdeu um pouco o conteúdo pela abrangência que é. Mas ele vai trazer isso para a gente, depois das 8 horas, vai apresentar o que é esse trabalho. E conversando com ele, porque ele poderia entrar só daqui a uma hora, eu falei com ele que eu faria uma pré-apresentação e uma entrada sobre a questão do neonatal, né, na Bahia, que é qual um outro olhar que a gente precisa ter da neonatologia e da pediatria. Porque, às vezes, a gente fica com uma impressão de que tudo que pode ser feito só pode ser feito dentro de um ambiente hospitalar. E a comunidade compassiva, ela traz justamente isso. A gente criar dentro das comunidades, né, uma estrutura que seja capaz de atender os moradores, né? Então, é um questionamento que eu vou trazer aqui hoje para a gente começar a pensar, e é um sonho meu, né, fazer isso aí no Brasil, que eu tenho muito sonho de voltar, né, e vou voltar para o Brasil, não vai demorar muito, mas levar esse trabalho do compassivo, né, à neonatologia e à
a pediatria. Então, o questionamento que eu trago para a gente hoje justamente começa com isso. É possível a gente sair de dentro dos hospitais, de dentro dos consultórios e aplicar o cuidado paliativo dentro da comunidade? É um questionamento. Então, vocês podem interferir a qualquer momento, tá, gente? A gente é super aberto aqui para essa discussão. Então, o que a comunidade compassiva nos mostrou foi que é possível a gente não depender de um governo, né, de dinheiro de governo, de deputado, de senador, né, de uma estrutura para a gente poder ajudar a nossa comunidade. E a beleza da comunidade compassiva é justamente essa. A gente funciona. O Alexandre ele começou a comunidade compassiva na favela do Vidigal e da Rocinha, no Rio de Janeiro. E começou de uma forma pequena, descobrindo quem necessitava ajuda dentro da comunidade e que não conseguia essa ajuda, né? Então, foram os próprios, foram criados agentes na comunidade que buscavam esses pacientes em estado já também, né, de cuidados paliativos e no estado que a gente não gosta de falar muito, mas em pessoas realmente já num estado bem avançado de cuidados paliativos. E eram casos, assim, violentos, né, que se encontrava. Se encontrou pessoas dentro de barracões, barracão de papel, a gente sabe como é construído, como é a miséria no Brasil, né? Pessoas sendo comidas por ratos, né? Eles tiveram um caso que eles atenderam uma pessoa e quando chegaram até essa pessoa, ela tinha rato comendo o seu próprio corpo, por causa das feridas que ele já tinha de um câncer. Então, se esperasse uma ajuda de um governo para resolver o problema daquele paciente, ele morreria naquela condição. E a comunidade compassiva entrou isso. Ele foi descoberto, quando ele descoberto, se avisa aos agentes, os agentes levam até a casa dessa pessoa um enfermeiro, quando é possível, na equipe tem médicos, né? Tem assistente social. Então, se faz todo um conjunto para absorver e escutar a dor daquele paciente. O que ele necessita dentro de um abandono que ele vive. Então, um grande questionamento que eu quero trazer para a gente aqui hoje é dentro da neonatologia, dentro da pediatria. Como nós vamos levar? É possível a gente levar esse cuidado até a comunidade? É possível a gente sair? Né? E a gente sabe que é possível. Mas a gente precisa criar uma estrutura que seja, ao mínimo, eficaz para que a gente consiga fazer com que isso funcione. Então, primeiro eu vou trazer para vocês aqui, eu fiz eu vou pedir desculpa, porque ontem que eu assumi fazer essa apresentação aqui hoje, então eu vou apresentar aqui para a gente um trabalho rapidinho que eu fiz aqui. Tá bom? Está aparecendo para vocês? Tá, para mim tá. Então tá bom. Perfeito. Perfeito. Vocês me dão um minutinho que eu vou buscar meu chapéu, que eu quero ficar de chapéu. Então, bom. Então, o primeiro trabalho que eu fiz hoje, eu fui tentar, conversando com a Lília, eu fui tentar buscar quais são os dados demográficos do estado da Bahia, né, com relação aos cuidados paliativos. Então, os dados demográficos da Bahia, eu encontrei um trabalho que eu achei muito interessante, que eu vou citar o nome aqui das autoras, talvez as autoras estejam até aqui no grupo da gente, né, que esse trabalho ele explora o mundo dos cuidados paliativos pediátricos da neonatologia no estado da Bahia, investigando os desafios e oportunidades de prestar cuidados compassivos às crianças das favelas do estado da Bahia, no contexto do trabalho desenvolvido pelo Grupo Favelas Compassivas, coordenado pelo professor Alexandre Ernesto Silva. Então, esse trabalho ele chama Perfil de óbitos neonatais em uma região do estado da Bahia. Ele foi publicado em 2021 pela Andressa Bacelar da Paixão e Maísa Mônica Flores Martins. Elas fazem parte do nosso grupo aqui?
2 baianas. Então tá aí. Não faz não, é porque eu estava procurando aqui para responder. Ah. Eu vou descobrir quem é. Aqui eu tenho a informação de quem é, depois eu te mando o estudo. Foi até você que me falou do estudo mesmo. Então, esse estudo epidemiológico descritivo, né, ele teve como objetivo analisar o perfil dos óbitos neonatais na região de saúde de Salvador, Bahia, no período de 2009 a 2018. Então, foi um trabalho bastante grande, porque a gente está englobando aí praticamente 10 anos de estudos da neonatologia. Né? E esse estudo, o interessante dele também é que ele foi conduzido não só na cidade de Salvador, ele foi conduzido em 10 municípios da região e utilizou dados secundários do Sistema de Informação de Mortalidade, que é o SIM, e o Sistema de Informações de Nascidos Vivos, SINASC. Foram analisados variáveis como sexo, idade, cor, raça, escolaridade da mãe, o tipo de parto, a duração da gestação, o local de ocorrência do parto e a cobertura de atenção primária à saúde. Então, fatores importantes que afetam essa demografia. Nesse período, foram registrados 5.090 casos de óbitos neonatais. Destes, 4.046 foram óbitos neonatais precoces e 1.044 neonatais tardios. A características dessas mortes, né, o que eu achei até interessante, que eu não sabia desse dado, é que a maioria dessas crianças eram do sexo masculino, porque as meninas, elas desenvolvem primeiro o sistema respiratório. Isso eu não sabia, eu não sou médico, né? Então, por elas desenvolverem o sistema respiratório primeiro, elas têm uma taxa de sobrevida maior em partos prematuros. E destaca-se, né, a prematuridade como extremo baixo peso, e dentre as condições maternas, as mães são sempre jovens, com faixa etária entre 20 e 29 anos, autodenominadas pardas, tendo como via de parto vaginal. Né? Então, essa característica a gente já vê. Parto vaginal, a gente já remete à questão até quase que de uma classe social que não é submetida ao parto, que é, entre aspas, né, a cesárea, que não é, que é sempre um parto pago, ou então é um parto de último momento, realmente, dentro das unidades do SUS. Se eu estiver falando bobagem, vocês me cortem e me falam, tá bom, gente? Porque eu vou frisar mais uma vez, eu não sou médico, né? As características dos óbitos estão vinculadas às condições sociodemográficas, associados aos fatores socioeconômicos da mãe e ou família, além de ser oriundos de questões assistenciais, o que se deve considerar como um alerta para o sistema de saúde no planejamento de políticas públicas e na execução das ações no serviço de saúde. Eu quis pegar essa informação justamente por isso, né? Porque, quais são as características desses óbitos e aonde que eles estão vinculados? Porque se eles estão vinculados às questões assistenciais, e essas questões assistenciais é o que deve estar dentro de um planejamento de políticas públicas e na execução das ações, né, de serviço de saúde, eu penso na execução de uma comunidade, de uma favela compassiva, da gente buscar ajuda neonatal dentro da comunidade e oferecer um atendimento de qualidade, a gente precisa entender que uma das principais características desses óbitos é a questão da não existência do pré-natal. Então, uma ajuda que deveria ser oferecida seria o trabalho pré-natal. Então, a mortalidade neonatal ela é responsável por quase 70% das mortes no primeiro ano de vida. E o cuidado adequado ao recém-nascido tem sido um dos desafios para reduzir os índices de mortalidade infantil em nosso país. Então, a gente pensa, se é o pré-natal, se é a qualidade do cuidado adequado a um recém-nascido, o que a gente deve oferecer para que a gente possa alterar
um trabalho de assistência a essa comunidade. Então, eu jogo isso também para vocês também trazerem para mim o que vocês acham que deve ser oferecido. Lembrando que aqui... Cadê aqui? Por que passou para o próximo? Eu não queria que passasse para o próximo. A gente volta aqui. A atenção primária à saúde. Como oferecer a atenção primária à saúde fora dos nossos ambientes? Porque se a gente não está tendo o pré-natal adequado, se a gente não está oferecendo o pré-natal para grande parte da população, lembrando um dado que é muito importante, que as crianças que recebem cuidados paliativos, elas chegam a 1% das crianças que têm a necessidade. Ou seja, 99% das crianças estão sem cuidado. E a gente está falando de um pré-natal e a gente está falando de crianças que nascem com problemas. A gente está falando de óbito na sala de parto. A gente está falando de uma comunidade onde existe não só a pobreza, como existe também a miséria. E a gente precisa muito sair dessa caixinha, que é essa caixa do o que eu posso fazer? O que a gente pode fazer? O que eu, psicólogo, posso fazer? O que eu, médico, posso fazer? O que eu, assistente social, posso fazer? O que eu, enfermeiro, posso fazer? Então, eu questiono muito aqui, qual é a nossa potencialidade? O que a gente pode fazer? Né? Qual é o nosso interesse também em fazer? A gente tem interesse em fazer além do que é feito? A gente tem tempo para fazer além do que é feito? A gente se baseia muito nas desculpas de que não existe uma ajuda governamental que a gente possa fazer mais, né? Porque a gente conhece o trabalho do SUS. Muita gente aqui trabalha exclusivamente com o SUS. Então, o que a gente pode levar a mais para o SUS? Recordando que, levando uma assistência à comunidade, saindo do nosso contexto, a gente também pode, com isso, diminuir a demanda do dentro hospitalar, diminuir a demanda de problemas que o SUS se torna responsável. Porque se a gente melhora a oferta do pré-natal, se a gente consegue diminuir o número de óbitos por conta de um oferecimento de um pré-natal, a gente também vai estar oferecendo uma melhora no sistema paliativo. Porque as crianças que vão necessitar de cuidados paliativos, elas vão poder ter um atendimento melhor, se você diminuir a demanda. Diminuir a demanda é fácil? Fazer todo esse trabalho é fácil? Não. Não tem nada de fácil aqui. Mas uma das grandes características da comunidade compassiva, e que é um trabalho que é possível ser feito, é porque a gente cria uma estrutura multiprofissional em multirões de visitas às comunidades. E quando a gente chega nessa comunidade, esses agentes compassivos que moram, que vivem dentro da comunidade, eles já têm informado, que a gente faz a reunião pré-mutirão, quem a gente vai visitar. Né? Então, a gente já teria, numa questão pré-neonatal, a gente pode ter aulas para essas mães, a gente pode ter a questão de um atendimento a uma mãe que está tendo problema na sua gestação. Então, aí vocês, como médicos, que a maioria daqui é médico, é que podem até trazer para mim qual seria a maior demanda de uma população pobre, de uma população carente,
de cuidados, né? O que essa população necessita? O que essa população demanda? O que pode ser oferecido? Então, o grande questionamento de hoje é a gente pensar, primeiro, a gente consegue fazer algo sem ser somente assistencialista, sem ser somente dependente de dinheiro do governo? A gente consegue se mover? A gente tem interesse em se mover? Porque a comunidade compassiva, como o Alexandre vai trazer para a gente, ela começou há eu não sei exatamente em que ano que ela começou, mas ela começou dentro do Vidigal e da Rocinha. Hoje, ela está em Belo Horizonte, começa agora em São Paulo, ela já começou em Goiás, ela já começou em outros estados. Ou seja, a ideia é uma ideia que dá certo. A ideia não é solucionar o problema de todos, mas a ideia é a gente poder levar um cuidado para dentro da comunidade e a gente encontrar a estrutura ideal para fazer isso. E quando a gente discute a estrutura ideal, a gente precisa pensar numa questão. O período neonatal, né, quando a gente olha os desafios enfrentados, né, é uma fase considerada de vulnerabilidade à saúde infantil por riscos biológicos, ambientais, sociais e culturais. Isso requer cuidados adequados, uma maior vigilância e acompanhamento por parte do profissional da saúde, a fim de garantir o melhor crescimento e desenvolvimento da criança. Segundo a Gary Coles, existem alguns desafios para o funcionamento adequado do SUS, a destacar as desigualdades socioeconômicas, a heterogeneidade das estruturas e instituições de saúde e as condições epidemiológicas que caracterizam as diversas regiões e municípios. A miséria e a pobreza, principalmente a miséria, né? Porque a gente está lidando muito hoje com a miséria, né? Nossa população, ela tem uma porcentagem de miséria que atinge mais de 40%. E eu acredito muito que a gente tem um trabalho a ser feito, que é usar das nossas profissões, usar do nosso conhecimento associado a um sentimento chamado compaixão. Por que a gente fala comunidade compassiva? Porque a gente vai sair daquele momento de dentro de um consultório aonde a gente exerce muito mais a empatia e sente pena, mas não consegue levar muita coisa adiante. Se a gente ficar parado na empatia, a gente não vai conseguir modificar essas estruturas socioeconômicas. E quando a gente não altera, a gente pensa no mantenimento, numa manutenção do que a gente vê hoje. E eu acredito muito que a gente precisa exercer esse olhar compassivo à nossa sociedade. A gente não pode, enquanto pessoas que têm condições de oferecer conhecimento e o conhecimento em ação, manter os nossos braços cruzados. Eu sou uma pessoa que acredita muito nisso. E uma das coisas que mais me incomoda de viver nos Estados Unidos e o que me traz a essa força de querer voltar ao Brasil e trabalhar, tanto não só na pediatria, né, mas no neonatal no Brasil, e basicamente também eu sou mineiro, mas eu quero voltar para a Bahia, porque Bahia é um estado que eu amo de paixão, é essa necessidade, é saber dessa dor e com essa dor você poder escutá-la
e você sair de um paliativo, que eu acredito muito, que a gente tem vivido muito, um paliativo que eu chamo de palirromantismo, né? Porque enquanto a gente estiver dentro das estruturas, sendo acobertado pelas estruturas, o mais lindo que a gente faça do paliativo, a gente ainda está sob essa esfera de não cobrir a real necessidade do nosso país. Porque o paliativo hoje já é oferecido dentro do SUS. E mesmo assim a gente está atingindo. Eu não acredito que hoje a gente atinja só 1% da população. Eu acredito que a gente já tem aumentado. Né? Até pelo trabalho rápido que eu fiz de pesquisa aqui hoje. A Bahia tem aumentado, o país tem aumentado o número de cuidados, de pacientes em cuidados paliativos. Mas quando eu vejo o número de 1%, isso é uma coisa que me dói muito. E saber que existe essa alternativa chamada estrutura da comunidade compassiva é algo que me traz muita alegria. Porque o trabalho da comunidade compassiva que a gente está inserido, através desse trabalho do professor Alexandre, ele é capaz ele foi capaz de mostrar em loco, ao vivo, que a gente pode fazer muito mais. E fazer esse muito mais não é nos matarmos em trabalho voluntário. Então, essa semana teve um congresso em Belo Horizonte que da Sotamig, de cuidados paliativos, que a apresentação do trabalho da comunidade compassiva foi praticamente o principal tema da abordagem do congresso, que é levar à nossa população esse atendimento que a gente não está conseguindo fazer dentro das estruturas. Né? Então, existe uma frase, eu quero compartilhar aqui com vocês uma outra tela. Então, falando com vocês sobre como está a Bahia, o que falta, o que pode ser feito, eu trago para vocês agora uma outra estrutura. Para falar para vocês também, essa fotinha aqui é o Alexandre, que vai apresentar daqui a pouquinho a aula para a gente. Então, e agora? O que fazer, já que a gente já sabe da falta, já que a gente sabe que as crianças estão morrendo, já que a gente sabe que as crianças né, com defeito, com as características neonatais que não são, né, que não dá a elas características de sobrevida, como auxiliar essas pessoas. E para auxiliar essas pessoas, a gente vai sair, primeiro, num movimento muito íntimo. O que é esse movimento muito íntimo nosso? É o a gente querer. E para querer, a gente tem esse movimento da apatia, da simpatia, da empatia e da compaixão. A apatia é quando a gente vê um sofrimento, mas esse sofrimento não nos causa nada. A gente passa, né? Quantas pessoas passam pela rua e enxergam a miséria e a pobreza e isso não as incomoda? Ou isso não me toca, isso não faz parte da minha vida, porque não é dentro da minha casa. Eu tive uma das minhas últimas viagens ao Brasil, eu tive em São Paulo, e eu fiquei realmente muito horrorizado com a miséria em São Paulo. E quando eu vi essa miséria em São Paulo, a gente teve, né, eu saí com os amigos, a gente foi a um restaurante, e uma pessoa virou e falou a seguinte frase: não suporto mais ver essas pessoas na rua sujando a nossa cidade. Aquilo, para mim, me bateu de uma forma tão violenta, que eu perguntei, falei assim, você acha que essas pessoas, então, estão aí porque elas querem estar aí? Né? Elas não estão aí por um contexto político, por um contexto socioeconômico.
Elas querem estar aí. Então, vamos acabar com a miséria, quer dizer, vamos acabar com o pobre, mas a gente não acaba com a miséria, né? Ou seja, vamos fazer uma coisa que os Estados Unidos, que é o país que eu vivo, faz perfeitamente. Os Estados Unidos é um dos melhores países a qual esconde a miséria, né? As pessoas em estado de pobreza nesse país, elas são isoladas. Elas vivem literalmente em áreas da cidade que não são áreas como uma favela, que a favela ela é central, né? Você pega uma favela no Rio de Janeiro, você pega as favelas de Belo Horizonte, você pega as favelas da Bahia, você vê aonde está a favela. Você pode não ver como vivem os favelados, se você não vai lá. E a gente se queda retido aos moradores de rua, né? Que são vistos como bandidos, né? A gente sabe que quando a gente vê um morador de rua, a maioria das pessoas abraçam as suas bolsas, ou existe todo esse incômodo. Eu não vou entrar muito nesse questionamento, porque é um questionamento muito sério, né? A nossa presença frente à miséria. Mas se a miséria não nos toca, a gente não vai sair da apatia. Se a miséria não nos toca, eu vou ser um pouquinho, não quero ser piegas, mas a gente vai ver médicos que vão sair caminhando nus num ginásio durante um jogo, porque essa pessoa ela não pode ter uma apatia, ela não vai construir uma apatia. São pessoas que estão voltadas simplesmente, eu acredito, né, generalizando, claro, mas pessoas que a medicina não os toca enquanto assistência, enquanto uma profissão social. Então, as pessoas que sentem um pouco mais, elas têm a simpatia. A simpatia, e eu estou com meus dois cachorrinhos aqui, que eu vou ter que colocá-los dentro do outro quarto ali, né? A simpatia, você pelo menos sente muito. Você vê uma mãe, uma mulher grávida, você é da área de saúde, você está andando na rua, você vê uma mulher grávida que moradora de rua, você tem um olhar de essa criança vai sofrer, essa mãe vai ter problema, essa criança vai ser desnutrida. E, e você tem esse sentimento, né? Que é o primeiro sentimento relacionado ao crescimento da gente enquanto seres sociais, né? Então, a gente tem a apatia, a simpatia, que é quando a gente sente a dor do outro, e a gente tem aqui, eu quero parar, onde que eu paro o stop share? Ok, pronto. Aí eu só abro aqui para mim, que só eu vejo aqui. Então, a simpatia é isso. Você passa a ver a dor do outro. A empatia é quando a gente passa a entender a dor do outro. Eu te entendo, eu te escuto. O que que a gente pode fazer? E a compaixão, que é onde entra a comunidade compassiva, é quando a gente começa a pensar que tem algo a ser feito. O que que nós podemos fazer? O que que eu faço para essa comunidade? O que eu faço para levar essa ajuda? Então, a primeira questão de quando a gente pensa em compaixão, que compaixão é a empatia em ação. Então, para a gente conseguir escutar um trabalho que o Alexandre vai trazer, a gente precisa entender que funciona através do íntimo da gente, que tem que ser a nossa vontade de mudar alguma coisa. Então, a pobreza e a miséria te incomodam? Você pode não fazer algo para acabar com a miséria e com a pobreza, mas você pode fazer algo relacionado com a dor que aquela miséria traz àquelas pessoas. Então, a gente está lidando com cuidados paliativos pediátricos, a gente está lidando com a neonatologia. O que que a gente pode oferecer
para essas famílias, para essa mãe, para essas crianças, com a nossa compaixão, com a inserção de ideias de comunidades compassivas. É possível a gente levar uma comunidade compassiva, criar uma comunidade compassiva, com o objetivo de trabalhar com a neonatologia? Aí eu faço isso uma pergunta para vocês. Aí gostaria de ouvir vocês com relação a isso, né? Então, jogo mesmo uma pergunta. A compaixão, a ação, é possível a gente sair do nosso ambiente? É possível a gente criar agentes compassivos para a gente trabalhar dentro de uma comunidade? Com neonatologia? Com crianças que vão nascer com problemas, mas que não vão poder estar internadas? Porque quantas crianças nascem com problemas e recebem alta, mas e o que elas vão fazer dentro da casa deles? Né? A gente não pode mais fechar os olhos para isso. Como a gente fecha os olhos? Se a gente fecha os olhos para isso, seria a mesma coisa de vocês terem fechado os olhos quando estavam estudando a medicina e não enxergarem as necessidades dos neonatais. Né? Por que o cuidado paliativo ele aumenta? Porque a gente está exercendo a nossa compaixão. Só que a gente precisa de mais. O mundo precisa de mais. O Brasil precisa de mais. Porque a estrutura econômica do país não permite a gente ter essa sombra, né? Essa umbrella cobrindo todas as nossas necessidades. Então, eu não queria trazer para vocês uma ideia prolixa de isso parece algo de outro mundo. Né? É algo da realidade. É algo possível. Então, a minha demanda aqui com vocês, de apresentar um pouquinho do que vai vir do Alexandre, é que sem a compaixão, a comunidade compassiva não existe. Sem a empatia, uma comunidade compassiva não existe. Então, aonde está a nossa compaixão? Aonde está a atuação nossa, enquanto profissionais da saúde, para trabalharmos fora desse nosso ambiente? Então, eu queria ouvir vocês um pouquinho com relação a isso, porque eu já perguntei aqui 3 vezes, ninguém quis falar nada. Né? Então, né, eu faço essa pergunta a Lília. Lília, por que oferecer uma aula hoje da comunidade compassiva para o grupo do CESAP? Eu acho que o tema esse ano é falar de comunidades compassivas. Acho que a gente precisa descentralizar, a gente precisa sair de dentro dos hospitais, a gente precisa ampliar para ambulatório, a gente precisa ampliar para as casas. E eu acho que você começou falando uma coisa, a gente não pode pensar que somente o governo vai resolver todas as nossas questões. É preciso que a gente, compassivamente, enquanto sociedade civil, se organize, se informe, e possa ajudar a nossa população da melhor maneira que a gente sabe fazer com a nossa profissão. É claro que a gente precisa de financiamento, ninguém nem está dizendo que não precisa. Mas eu acho que é isso. E como o Alexandre, né, a pessoa que mais fala sobre isso no país, eu acho que a gente merecia, né, ter essa semana, a semana que a gente comemora o Dia Mundial do Cuidado Paliativo, o Dia Mundial do Cuidado Paliativo Pediátrico, o Dia Mundial da Perda Gestacional, Neonatal Infantil, falar disso, de compaixão, de que a gente precisa, enquanto sociedade civil, se organizar, se estruturar paralelamente ao que a gente faz enquanto SUS. Acho que era isso mesmo, Marquinhos. Uhum. Carol, você quer falar alguma coisa como representante, chefe maior da gente? Microfone fechado, Carol. Ela continua com o microfone fechado. Seu microfone está fechado, Carol. Tá vendo que eu não sou chefe nem nada? Não mando nem no microfone, Marcos.
Oh, meu Deus do céu, você também está explicando tudo, né? Estou aqui, Oh, meu, eu nem entendi, tá latindo e vendo? Eu daqui de atrapalhando. casa também. Marcos, muito obrigada por estar aqui, por nos esclarecer. Eu tenho certeza que para muitas pessoas que estão aqui presentes, nunca nem ouviram falar de comunidade compassiva, que sua alegria de querer vir implementar isso aqui no Brasil e essa inspiração, que sirva de inspiração para muitos, e que se você quiser começar pela Bahia, estamos juntos. Eu quero sim começar pela Bahia. E é até interessante porque o Alexandre, ele é mineiro e ele começou no Rio. Ele é professor da faculdade em Divinópolis, né? Ele é coordenador do curso de cuidados paliativos numa universidade em Divinópolis. E é interessante que fazer o bem, sabe, Carolina, tem você é muito cobrado, né? Então, como ele era mineiro e começou no Rio, ele foi cobrado. Por que você não fez em Minas? Por que você fez no Rio? Então, assim, parece que é uma coisa que nunca é suficiente, né? Você já está fazendo o bem em algum lugar, né? Assim, essa exposição, né? Ela fica sempre é o dar a cara ao tapa, né? O tempo todo. Igual assim, eu já escutei várias vezes pessoas, porque eu participo da comunidade compassiva, mas participo através daqui. É, mas é fácil, né, do Brasil, quem ganha em dólar, né? Então, assim, é muito mais fácil a gente dar uma desculpa para o não fazer do que o fazer, né? As pessoas ainda se ocupam muito em criticar quem está fazendo do que realmente pegar para fazer alguma coisa. A gente pega o trabalho que vocês estão fazendo, esse trabalho da Lília, que ela faz no hospital, que é esse engrandecimento que trouxe, né, aos cuidados paliativos pediátricos e neonatal na Bahia, deve ter muito mais gente para passar rasteira do que gente para ajudar, né, Lília, se eu estiver errado, né? Normalmente é isso, mas é eu e Carol, viu? Eu não faço Adorei nada sozinha, essa, não. É viu? eu e Carol. Nós somos uma equipe, nós Eu que, duas. né, É, a gente se ferra todo dia, mas a gente não desiste, não, desistir jamais. então, assim, o que eu quis trazer para vocês é só uma abertura para começar a pensar no que podemos fazer além do hospital. Porque essa necessidade que a gente trabalha do neonatal, ela também está fora dos hospitais. E, ao contrário, se a gente conseguisse diminuir essa demanda atendendo fora, a gente pode, inclusive, ajudar nos hospitais, né? Reduzindo no hospital da comunidade a demanda de busca de ajuda, a demanda de busca de UTI neonatal, porque essas crianças podem não nascer nesses quadros tão severos de desnutrição, né? Porque a comunidade compassiva, ela também age na educação da comunidade, né? Isso é todo um crescimento. Você dá uma aula, você chama as pessoas para falar, você passa a ser conhecido. Uma das coisas que eu acho mais lindas da comunidade compassiva é que, mesmo com toda essa loucura de violência que a gente tem visto no Rio de Janeiro, né, os agentes compassivos, eles têm trânsito livre, sabe? Tiveram conversas com os chefões lá e tem trânsito livre, né? Porque sabe que está ajudando, né? E então a gente precisa pensar muito até onde a gente está caminhando, sabe, Carolina? Sabe? Até onde a gente pode ir, até onde a gente não está dando desculpa, até onde as dificuldades nos impedem. Porque como você e a Lília colocaram, dificuldade existe em qualquer lugar, né? E se vocês parassem, não teria esse curso, se vocês parassem, não teria um crescimento, não teria o hospice que vai abrir, né? Então, eu sou uma pessoa que acredita muito que há o que ser feito e a gente precisa buscar o caminho a ser feito. E acredito que a comunidade compassiva é um dos caminhos que se pode fazer muito, muito, porque é um trabalho que vem crescendo. Cada ano ele abrange mais e mais e mais e mais gente. E não depende de dinheiro do governo, né? A gente tem o grupo do WhatsApp, quando surge uma demanda, a gente joga no grupo e o grupo oferece, fala, ó,
temos uma paciente nova, precisamos de R$ 200 por mês para essa paciente. As pessoas adotam o paciente, então eu adoto o paciente. Um dá 50, um dá 100, e com isso a gente vai abordando e oferecendo o cuidado paliativo para essas pessoas da favela, né? E essa é a grande beleza, é saber que você pode formar esses agentes. E formando esses agentes, você faz uma alteração no ambiente, uma alteração na comunidade, né? Nós somos agente modificador. Então, a gente entender que nós podemos assumir esse local, né? Isso é muito importante a gente ter essa consciência, porque muitas vezes a gente... eu lembro de uma aula que eu fui ao Congresso de Luto no Brasil aí agora em agosto, e teve uma aula da Silvana Aquino, que ela trouxe a questão dos cuidados paliativos e a população negra, né? Porque o negro morre com mais dor, né? No Brasil e aqui nos Estados Unidos também, em qualquer lugar, o negro morre com mais dor, né? Até porque existe uma pseudo-ideia de que o negro não sente tanta dor como o branco, né? Que uma dessas coisas absurdas. Mas quando ela terminou a aula dela chorando, né? Pela apresentação que ela fez, da dor do negro, da dor social do negro, dela como mãe, do medo do filho que sai à rua, né, que tem que ensinar para esse filho como reagir quando ele for abordado, se ele, em caso dele for ser abordado pela polícia, que nós estamos vendo aqui a nossa tela, nós somos quem está com a câmera aberta e quem tem foto, nós somos quase todos brancos, e vocês quase todos brancos, numa maioria dentro da Bahia, né, que é um estado de uma população negra gigantesca. Então, ela termina a aula chorando. Ela termina uma aula, as pessoas levantam e aplaudem. Aí eu virei para ela no final da aula e falei assim, Silvana, o que é mais importante não é somente a gente levantar e te aplaudir. A gente precisa sair na rua e agir diferente. Se uma pessoa que te aplaudiu aqui, o primeiro negro que passa ao lado dela na rua, ela apertar a bolsa no colo, debaixo do braço, essa pessoa não entendeu a sua aula. Esse aplauso é vazio, né? Então, são várias coisas que a gente precisa realmente passar a pensar e a atuar. Atuar com mais compaixão, atuar com mais amor na nossa população, né? Não adianta a gente ser médico, não adianta eu ser psicólogo, ser um psicanalista de 300, 400, R$ 500 uma sessão, né? Eu lembro que onde eu moro aqui nos Estados Unidos, uma pessoa virou para mim e falou assim, minha vontade é de mudar o mundo. Eu falei, o que você está planejando? Eu falei, vou abrir um spa em Miami Beach. Eu falei, você vai abrir um spa em Miami Beach querendo mudar o mundo? Eu falei, meu amigo, olha aquela ponte. Aquela ponte separa Miami Beach de Miami. Se você não cruzar para Miami, você não vai estar mudando o mundo, né? A gente só muda o mundo a partir do momento que a gente enxerga a dor do mundo. E eu estou vendo a carinha do Alexandre. Alexandre, tentei aqui introduzir essa maravilha do seu trabalho, tá? Ô, gente. Boa Assim, noite. porque é um grande amor meu o seu trabalho, você sabe disso. Obrigado, meu amigo. Então, trouxe aqui, tentei trazer um pouco essa diferença, né, da apatia, da empatia, da simpatia, né, Maravilha. e adiantando um Eu estou pouquinho. achando bom vocês tudo de chapéu, coisa boa. Eu É, tinha que arrumado o a gente chapéu. hoje tem que tirar foto, meu filho. Nós Até hoje, paliativistas Lívia. Até pediatras. hoje eu não conformo que eu não ganhei esse chapéu. Você sabe, né? Ai, Até Carol, a gente hoje eu vai ter que carrego. dar uma providência disso. Não é, Carol? Lamento informar, tem que vir pegar na Bahia. Mas ainda vai Dá dar licença, certo. que você Ai, tem ai, que vir assim. É só o pretexto. Venha pegar um chapéu. Eita, é isso mesmo. ai, Ô, ai, Sheila, boa viu? noite a Vamos todos. lá, Muito vamos obrigado pelo convite. apresentar. Deixa eu te apresentar aqui, porque você, Marcos, muito obrigada, viu, por essa hora de conversa que você nos abrilhantou aqui. Agora Querido. nós vamos passar para Alexandre, doutor Alexandre.
Ele possui graduação em enfermagem pela Unifal, doutorado na temática dos cuidados paliativos pela UFMG, com sanduíche na Universidade Católica Portuguesa, lá em Lisboa, Portugal. Atualmente é professor adjunto 3 da Universidade Federal de São João del Rei, nos cursos de enfermagem e medicina. É membro e pesquisador voluntário do Grupo de Estudos e Pesquisa em Cuidados Paliativos da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Autor do livro Cuidados Paliativos na Atenção Primária à Saúde. Não vai vir aqui sem trazer um autografado para a gente, viu, Carol? Fundador e líder do projeto Comunidades Compassivas em Favelas no Brasil e é coordenador da pós-graduação em Cuidados Paliativos da Universidade Federal de São João del Rei. Alexandre, muito obrigado. Eu sei exatamente como você está essa semana, desde a semana passada, dando aula em 300 lugares ao mesmo tempo. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite, meu, de Carol. Obrigada, Marcos, porque ficou com a gente aqui nesse horário, ocupando, né, a nossa cabeça para pensar enquanto é ser cidadão. A palavra é sua. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu estou aqui junto de pessoas amigas, queridas. Eu agradeço muito a oportunidade de estar dividindo com vocês. Chega quase a me faltar voz por falar a mesma coisa todo dia, mas é muito bom a gente poder falar de semeadura, né, gente? Isso é muito bom, muito bom. O que que eu fiz? Eu gravei essa semana para a jornada de cuidados paliativos do INCA uma pequena apresentação, que é a mesma que eu faço, né, que eu falaria aqui. O que eu estou fazendo eu exponho o vídeo para vocês, é só 20 minutos, da aula mesmo, e eu fico os outros minutos para a gente discutir. Eu estou aqui o tempo inteiro, é só para que eu consiga continuar tendo voz. E mesmo assim eu quase não estou tendo, viu? E eu vou projetar aqui, vocês vão me falar se está tudo ok. É a aula, a mesma aula que eu iria dar, tá bom? Ó, tá aqui. Um minutinho. Vocês vão me falar só se tem som, se tá a tela toda. Só um minutinho. Vamos Tá a ver. tela toda. Tá a tela toda. Pessoal, com muita alegria e satisfação que eu venho E com aqui som. poder participar de mais um encontro, né? A 12ª jornada. Espera aí. Olá, pessoal. Com muita alegria. Se eu tirar essa parte do INCA, vou cuidar dos aqui. Historicamente, é interessante, desde já parabenizar. Então, pronto. Tá tudo ok, gente? Vocês conseguem ver? Conseguem ouvir? Tá tudo ok, né? Tá bom. Vamos lá. Tá, Xande, pode continuar. Maravilhoso trabalho que vocês têm feito desde sempre no nosso país, né? Então, vamos lá. Historicamente, é interessante a gente trazer que as comunidades e as famílias, durante toda a nossa história, elas se autoajudaram a cuidar dos idosos, das pessoas idosas, doentes, de suas casas e, inclusive, do processo de luto. Porém, nesses últimos 1000 anos, com a questão da urbanização, as comunidades e as famílias, elas começaram a se fragmentar em pequenas famílias. Ou seja, a individualização e a mobilidade social, que é os pequenos vilarejos, cidades, a partir do momento em que as pessoas estudam, elas vão para os grandes centros, especialmente para as metrópoles, e fazem a sua vida profissional ali. Isso faz com que a individualização, a natureza do envelhecimento e da morte, ela muda. A gente sai de um local onde a gente vive,
que toda a comunidade conhece a comunidade, se muda para um outro lugar, com uma rede de apoio diminuída, e trabalha e normalmente envelhece e ou adoece naquele local. E isso contrasta com outra situação. O perfil epidemiológico nosso mudou. A gente vive mais tempo com uma perspectiva de vida melhor, de 76 anos aí aproximadamente. A gente vive mais tempo, mas não significa que a gente vive melhor. A gente vive mais tempo, mas caminhando junto com isso, as doenças crônicas, degenerativas, elas caminham junto. Porém, nós vivemos mais, normalmente com doenças crônicas, mas com a mobilidade para outros espaços, a nossa rede de apoio fica diminuída e tende a ficar especialmente adoecido. Menos rede de apoio. E essa natureza, infelizmente, Outra Daiane. Não sei se é a gente avança duvida ou se é alguém, não sei. Precisam se hospitalizar porque não tem uma rede de apoio que cuida dessas pessoas em casa. Com isso, pode até trazer um conforto para essa pessoa, mas as nossas redes de nível terciário hospitalar, a cada dia tem aumentado mais o número de pessoas que estão ali em fim de vida e que, se tivesse uma rede de apoio, poderia fazer esse fim de vida no domicílio. Um exemplo é o próprio INCA, que traz no penúltimo levantamento, eu sei que já tem um mais novo agora, mas do triênio 2020-2022, foi levantado que teríamos cerca de 625 mil novos casos de câncer no Brasil. Países de baixa e média renda, como o nosso, a doença chega já como incurável no diagnóstico. E 78% das pessoas que chegam para o tratamento curativo, eles já são diagnosticados como doença incurável no próprio diagnóstico. Ou seja, cerca de 8 pessoas a cada 10 que chegam no serviço já chegam com doença incurável no diagnóstico. Estratégias mundiais têm sido desenvolvidas para ampliar o acesso aos cuidados paliativos, especialmente para locais de precariedade e nas próprias comunidades, distritos, pequenas cidades, as pessoas têm se organizado para cuidarem uma das outras. E nisso nasce uma forma de cuidar uns dos outros, que é a comunidade compassiva. É uma possível estratégia que permite a possibilidade de mudança no cenário dos cuidados paliativos em nosso país, especialmente para as pessoas em fim de vida, para que essa pessoa tenha condição de ficar na sua casa com o apoio da própria comunidade e do serviço de saúde de mãos dadas, poder fazer com que essa pessoa consiga passar os últimos dias com qualidade, quando possível, no seu domicílio. E alguns elementos teóricos e práticos das primeiras comunidades compassivas desenvolvidas no mundo alcançaram o público acadêmico e clínico mais amplo, por meio desse manual que eu deixo para vocês, que ele relata criando comunidades compassivas, como algumas comunidades compassivas foram criadas. Os elementos-chave das comunidades compassivas é entender que a própria sociedade é um motor de mudança. A compaixão, ou seja, o fazer pelo outro, é o eixo transversal. Empatia é: eu sinto a minha dor ao ver a dor do outro. Compaixão é: eu pego a minha dor que foi gerada vendo a dor do outro em alguma ação que diminua a dor do outro e automaticamente diminua a minha. Então, a compaixão. E o terceiro eixo
elemento chave é a criação de redes de atenção a partir da comunidade, que venha da comunidade, não é uma coisa de fora imposta para a comunidade, que ela surja por meio da própria comunidade. Então, é interessante entender que a comunidade compassiva não é um programa de certificado que oferece um selo de aprovação e nem subscreve uma definição única de cuidado paliativo. Não tem assim, a regra, uma comunidade compassiva é assim, 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 assim. Não tem. Cada lugar se organiza para cuidar uns dos outros. Compõe-se de ações motivadas pela compaixão, que pode ser em bairros, empresas, escolas, faculdades, de profissionais da área de saúde, das artes, do governo local, de grupos de paz, grupo de defesa ambiental, congregações de fé, ilhas, e especialmente por nós, as favelas. Na verdade, as comunidades compassivas é um equipamento de apoio que as pessoas são motivadas pela compaixão a assumir a responsabilidade de cuidar uma das outras. O olhar da favela Rocinha Vidigal, da favela compassiva Rocinha Vidigal, foi um olhar ampliado sobre o cuidado nas favelas, aglomerado subnormal, lugar com fragilidade de ação dos poderes públicos, aonde tem um poder paralelo, poderes paralelos, e que se organizam em volta de uma micropolítica. E aí a grande dúvida era se havia dignidade humana nessas pessoas que adoecem e muitos morrem nesse lugar. Na verdade, por que pensar em favela? Na verdade, foi uma inquietação minha de, ao perceber o quanto as pessoas em condição de favela tinham uma fragilidade de acesso aos meios públicos, eu comecei a perceber que eles tinham muita dor, muito sofrimento, tanto psicossocial, espiritual e físico, aumentado em proporção de quem não morava nas favelas. Porque essa é a realidade que a gente vê. Acesso difícil, um cenário da criminalidade, da ausência do poder público, da segurança pública. E a gente encontra pessoas dessa forma. Isso foi um senhor que eu acolhi. Ele tinha ido a um hospital que tratava câncer na cidade do Rio de Janeiro e volta para o encaminhamento para a clínica da família. Mas quando a gente encontrou ele desse jeito, foi uma indicação do poder paralelo do local pedindo para a gente ver ele. Tinha um encaminhamento para a clínica da família do lado da mesa, mas ele não conseguia sair para ir até a clínica da família. E como não tinha gente que visitava essa área que ele estava, quando a gente abriu a porta da casa dele e visualizou isso era um senhor sendo comido vivo por ratos. Isso não é úlcera por pressão. Isso é mordida de rato. Essa foi a cena quando a gente entrou. Quando a gente virou, foi aquela. É uma pessoa com uma dor social importante que retrata muito bem aquilo que nós começamos a falar. Migrante, saiu de uma região do Brasil e foi para o Rio de Janeiro. Chegando no Rio, ele trabalhou a vida inteira, não constituiu uma rede de apoio. Numa condição de fragilidade do idoso e com uma doença oncológica avançada, ele não tinha rede de apoio para direcioná-lo à continuidade do tratamento ou mesmo ao alívio dos sintomas. Nós tivemos que, primeira coisa, compaixão, dar um banho nesse senhor de higiene oral, levar ele para a UPA mais próximo, que foi a UPA da Rocinha. Ele foi tratado, ele sobreviveu por mais 2 dias, onde foi aliviado os sintomas, foi hidratado e teve, mesmo que seja rápido, de última hora, uma morte digna. Tem gente que fala, se o cuidado paliativo não for iniciado precocemente, nem me chama porque eu não sou funerária. Pelo amor de Deus. Se alguém te chamar para aliviar o sofrimento de alguém, faltando 1 minuto da morte dele, e se a sua presença aliviou o sofrimento dele, valeu a pena ter nascido. Pense nisso. O ideal é precoce. Mas a hora que você chegou, a partir daquele momento, se você conseguiu fazer alívio na vida daquela pessoa, dê glórias por isso. Né? E o que a gente mais encontra na situação da favela é a dor social. Mais que física.
É um lugar onde as pessoas sofrem quando há estado de privação material. A perpetuação da injustiça social está ali. A perda da liberdade em todas as suas formas de expressão. Mas até de vivenciar o próprio luto. A gente percebe isso. Então, esse risco, isso tudo leva a um risco importante para o estanase, ou seja, a morte infeliz, a morte antes da hora e não foi pedido deles. A falta de acesso àquilo que ele teria direito para aliviar os seus sintomas. E o nosso papel, enquanto comunidade compassiva, é tentar fazer a equidade. Igualdade é oferecer o mesmo para todos. Equidade não. Eu preciso oferecer diferente aos diferentes. Não tem jeito de gerar o mesmo cuidado biopsicossocial e espiritual a uma pessoa que mora num condomínio fechado, num bairro nobre, classe A, para quem vive na classe E. Alguns eu tenho que pensar em mecanismos diferentes para quando sai da minha visão de hospital, eu tentar pelo menos imaginar para onde ele está indo e qual é a rede de apoio que ele poderia ter. Isso me incomodou muito. Eu iniciei tudo isso fazendo uma pesquisa sobre como as pessoas adoeciam e morriam em favelas. Essas foram as primeiras 4 mulheres que eu achei na Rocinha. Elas já faziam algo. Elas procuravam pessoas em fim de vida para ajudar a dar banho, lavar fralda e ajudar com o alimento. E essas pessoas, quando eu encontrei, eu chamei elas para me unir a elas e eu percebi que naquele momento não caberia pesquisa. Caberia tentar ajudá-las um pouco mais sobre o que era cuidado paliativo. Como instruí-las e como dar munição para fazer o que elas já faziam, ou seja, partindo da própria sociedade. E a partir disso a gente começou a capacitar mais pessoas da comunidade para cuidar de pessoas em fim de vida. E essa pesquisa, até que no primeiro momento, não virou muita coisa. E eu comecei, foi durante mais de 8 anos, ir ao Rio todo mês, ajudando a formar uma comunidade que ajudava a própria comunidade. Eu não conhecia o que era comunidade compassiva. Em 2018, foi quando teve o primeiro congresso de cuidados paliativos do Rio de Janeiro, me chamaram para falar de cuidados paliativos em favelas e me contaram que fazer cuidado paliativo em favela e instruindo as pessoas para cuidarem umas das outras tinha um nome. Isso era uma comunidade compassiva. Aí eu ajunto com outras pessoas muito queridas que estão na caminhada comigo desde sempre. Alexandre, acho que ficou sem som, não sei se sou eu. Alex, o som parou. Você ficou mudo aí. Você deve ter apertado o mudo aí. Acho que o Alex não está ali, não. Você não Você acha consegue que ele nem desmutá-lo, marquei? não? Como host? Não, tá você e eu. Estou tentando aqui acessar o som dele. Eu tô. Ah, ele ficou mudo mesmo. Espera aí. É só você agora. Então, a comunidade compassiva é um modelo de atenção à saúde para as pessoas elegíveis a cuidados paliativos, que reúne tanto o controle social, a extensão universitária, o voluntariado, e a gente busca integrar as redes de atenção à saúde no Sistema Único de Saúde. Isso é importantíssimo. Não corre paralelo. O que a gente faz enquanto comunidade compassiva, a gente comunga com a atenção primária à saúde, a grande coordenadora e ordenadora do cuidado. Então, os nossos objetivos são dar acesso aos cuidados paliativos a quem ele é elegível, na favela Rocinha e Vidigal, na favela compassiva Rocinha e Vidigal. A gente trabalha com cuidados paliativos predominantes e exclusivos. A gente mobiliza a comunidade a cuidar da própria comunidade de forma instrumentalizada. A gente incorpora os cuidados paliativos de forma precoce, englobando não apenas os familiares e serviços de saúde, mas também a própria comunidade, de forma sustentável, de apoio ao cuidado e também ao luto. Não tem o objetivo de substituir os SUS, e sim de agregar cuidado, principalmente onde o sistema não chega,
onde ele tem fragilidade para chegar. Então, aqui um resumo de como acontece para vocês. Aqui é a pessoa que necessita de cuidados paliativos, predominante ou exclusivo. Os voluntários locais, os moradores capacitados para aquilo, que hoje são cerca de Rocinha e de uns 40, eles encontram a pessoa potencialmente elegível ao cuidado paliativo, nos informam enquanto coordenação. A gente faz mutirão na Rocinha e no Vidigal um fim de semana por mês. Nós subimos com 10 grupos, Rocinha e Vidigal, que tem em cada grupo médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social, nutricionista, físico, fono, TO, nutri, etc. A gente sobe fazendo elegibilidade de quem entra, a gente adota esse paciente como um servido pela comunidade compassiva, a gente informa a rede de atenção à saúde que nós vamos dar um apoio a essa pessoa, a gente troca ideia com eles, se eles já estão fazendo alguma coisa para a gente não duplicar e não criar duas linhas de frente de trabalho. Se essa pessoa precisa de algum bem material, fralda, suplemento nutricional, a gente tem um grupo de WhatsApp de voluntários e apoiadores que nos ajudam a suprir as necessidades dessas pessoas, e isso tudo avaliado pelos assistentes sociais, que é quem tem a arte e a ciência disso. E a gente aqui monitora e caminha com esse paciente até controlar sintomas e ficar só com a atenção primária ou PAD dando segmento, ou a gente faz um cuidado compartilhado com eles até o óbito ou a própria alta do cuidado paliativo. Normalmente a gente fica até o óbito por ser predominante ou exclusivo. Mostrar um pouco para vocês, a nossa proposta é colaborativa, aqui estão as coordenadoras das clínicas da família, onde a gente reúne para discutir casos, para falar sobre os casos. Aqui são as visitas dos voluntários locais, que eles ajudam em banho, em comida, ficam de acompanhante em casa, nos hospitais, dando apoio para aquelas pessoas que a rede de apoio é diminuída. Aqui é a tutoria de voluntários locais, o curso de formação dos voluntários da própria comunidade. Aqui fotos do mutirão local e mensal que a gente faz na casa dos pacientes. Aqui alguns exemplos do apadrinhamento que a gente faz com sopão 2 vezes por semana, suplemento nutricional, medicamentos quando essas pessoas precisam. Nós temos também uma parceria com um projeto Saúde Ponto Contato, Cuidando do Cuidador, onde eles cuidam dos nossos voluntários locais, de nós mesmos e dos acompanhantes dos pacientes do próprio domicílio, dando a eles suporte e a nosso suporte para a gente continuar e conseguir continuar cuidando. Ou seja, as comunidades compassivas são uma forma de engajamento social para que as pessoas possam dar suporte umas às outras. Não é sustentável a crença que o fim de vida e a morte são responsabilidade apenas das famílias e do sistema de saúde. Muito obrigado a todos em nome da nossa comunidade compassiva e deixo aqui para vocês um pouco os nossos contatos, da Favela Compassiva, o meu e-mail e o site da comunidade compassiva. E muito obrigado ao INCA pela parceria de também estar nos encaminhando quando necessário, paciente, a gente possa fazer essa ponte. Muito obrigado, até mais. Facilita demais a vida, não é? Muito, muito. Eu estou quase que no automático falando sem ver, então fica... Nessa hora eu estava mais inspirado, menos cansado. Mas é isso, gente, um pouco do que eu quis apresentar, e eu vou deixar mais para a gente poder conversar mesmo, questionar sobre, né? Trazer alguma colocação, alguma coisa que te inquieta, falei, mas isso aí tem um trem esquisito. Perguntar. Vamos lá, alguém quer fazer algum comentário, perguntar alguma coisa? Vai lá, Marquinhos. Alexandre, como vocês têm essa experiência de cuidados paliativos pediátricos ali no trabalho já que vocês fazem? Tem, na verdade, não específico, né? Uhum. Quando surge alguma criança com uma necessidade de cuidados paliativos, a gente tem pessoas no grupo que são do cuidados paliativos pediátricos, que atuam na pediatria. E é claro que eu sempre acredito essa questão do cuidado paliativo, né? O meu estudo foi por causa do doutorado em Portugal, então eu percebi desde a época, lá é assim,
é imprescindível e não tem jeito de tratar cuidado paliativo adulto e pediátrico num bolo só. Não tem. Uhum. Falar de conceito é uma coisa, mas falar de cuidado paliativo, em Portugal, por exemplo, a especialização de pediatria é uma, de adulto é outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, assim, de pôr todo mundo no mesmo bolo, que aí a tendência é colocar 5% do módulo para pediatria e não vira nada. Então, lá é bem separado. Então, o que a gente faz é assim, a grande maioria de nós especialistas, nós somos especialistas em cuidado paliativo de adulto e de idoso. Então, quando aparece alguma criança elegível a cuidado paliativo, a gente tem profissionais voltados para a pediatria que nos auxilia nessa questão da condução da criança. Nós tivemos umas 3 crianças já com paralisia cerebral reinternando várias vezes em fase final de vida, que foram acompanhados, e temos uma criança acompanhada agora com uma síndrome rara, uma doença rara, que a gente acompanha também com suporte de gente que é paliativista, pediátrico e neonato. Aquele da cama recente, né? É, Uhum. Entendi. Porque quando eu estava falando sobre a comunidade compassiva, antes da sua entrada, eu tentei mostrar, Alexandre, que a gente tem que estar num local de incômodo, né, com o que a gente tem visto em sociedade, para a gente botar essa compaixão em atuação, né? Quer dizer, a compaixão ela é ativa, né? Ela é a empatia funcionando. E você teria alguma ideia dessa questão do pediatra, o neonatal, né, que é um dos focos aqui do grupo, né, de como exercer uma comunidade compassiva voltada a essa área? nunca pensei. Porque senão fica parecendo que tudo que fala a gente tem resposta, né? Tem não. Exato. Uhum. Nunca pensei. Porque como eu acho que a questão comunitária, ela não estratifica por faixa etária, Uhum. é uma questão comunitária de acolhimento comunitário, Uhum. né? Eu acho que eu não tenho. Mas eu tenho a impressão, assim, algumas pessoas têm me procurado e discutido, e eu tenho percebido alguma possibilidade de nascer comunidades compassivas voltadas para um público que atenda um determinado serviço hospitalar, por exemplo, que fica em internação por muito tempo naquele espaço. Hospital do Amor, em Barretos. Os pais vão para ali, moram ali 1, 2 anos naquela, né? Uhum. Naquela região. De estruturar uma comunidade compassiva entre eles. Entre eles. Isso é Ah, ok. muito comum nas UTIs neonatais de crianças que ficam 2, 3 meses. Uma comunidade compassiva entre os pais, os cuidadores dessas crianças, neonatos, né? Que chegam e ficam por tempos ali naquilo. E aí é uma nova estruturação, porque comunidade compassiva não tem receita. Uhum. A Uhum. única receita é a comunidade se organiza guiado por um profissional de saúde a entender como um cuida do outro naquilo que também é ético e legal, cabível a ele. Porque senão a gente começa a criar grupo e transpor para qualquer um fazer paracentese. Aí Uhum. vira um circo sem pau no centro, né? Aí não Uhum. tem jeito de fazer isso. Então a gente tem que ter muito cuidado de entender qual que é o princípio da comunidade compassiva, Uhum. que é munir a comunidade a cuidar umas das outras como leigos. E nós damos suporte como profissionais. Porque senão a gente começa a inverter os lados, né? A questão do agente comunitário, né? Exatamente. Uhum. Obrigado, Marcos. Eu que agradeço. Posso falar? Ei, Lúcia. Claro. Oi, Alexandre. Primeiro eu gostaria enfim, de parabenizar por essa sua iniciativa, desse seu trabalho. Eu já conheço há um tempo, eu fui aluna Obrigado. da Casa do Cuidar, Sim, então eu o conheço o seu rostinho eu lembro. trabalho. Eu conheço o seu trabalho. Eu queria perguntar uma coisa. Quando a gente, quer dizer, quando você iniciou esse trabalho, lógico que você já tinha uma experiência, né, com cuidados paliativos. Isso. E você, quando você chega numa comunidade dessa, você tem que saber o que eles precisam. Não, senão você acaba fazendo bobagem. Você vai querer impor alguma situação, algum cuidado, enfim, né? Você tem que ouvir primeiro.
E eu queria saber o que você se surpreendeu, o que você aprendeu, o que você Sim. descobriu com essa experiência. Obrigado, Lúcia. Primeiro que sigo aprendendo, né? Sigo aprendendo. Mas uma coisa interessante é o seguinte, na verdade, como eu não vim com um modelo constituído na mente para colocar isso em algum lugar, e tudo foi criando assim, eu tomando banho vi uma ideia, eu não sei o que, vinha outra ideia. Eu tenho certeza, cada um tem uma crença ou não, e eu tenho muito uma crença que a gente é instruído por algo muito superior. E aí, eu lembro que um dia eu pensei assim, gente, eu tenho que procurar nesse lugar uma pessoa que já faz alguma coisa. E a primeira surpresa minha foi isso. Eu encontrei essas 4 mulheres que procuravam gente na Rocinha para dar banho, procuravam pacientes em fase final para poder fazer por elas mesmas um voluntariado. Elas ajudavam a dar banho e ajudavam a lavar fralda de pano de pacientes assim. Então, às vezes a gente fala de um lugar nosso de tanto poder, do jaleco, do diploma, do mestrado, do doutorado, e a gente esquece que a sociedade, dentro da micropolítica, ela não passa aperto, ela se organiza. Se não tiver quem faz aquilo, ela se organiza para fazer entre elas. Mas eu surpreendi que eu já sabia disso, porque eu já lia Foucault, estudava um pouquinho da micropolítica, mas eu nunca tinha visto isso de fato, que a comunidade se organizava para cuidar dela. Então, isso foi uma surpresa muito grande. E que, assim, não é aplicando escalas, não é fazendo um plano terapêutico singular, não tem esse nome, não tem esse intuito. O intuito é simplesmente acolhimento do leigo um com o outro, né? Então, isso foi uma surpresa. Outra surpresa foi perceber o tanto que a mídia tem a capacidade de fazer o que ela quiser. Não é nem para o bem nem para o mal. Ela tem capacidade de eleger e tirar presidente. Ela tem capacidade de prender? Tem, tem. Porque eu sou mineiro, eu não tinha noção de como era a questão do tráfico, eu não tinha noção. E eu tinha pavor de pensar assim, aquilo era tiro 24 horas, e matando gente toda hora. E eu surpreendi o quanto a gente se deixa ser levado por aquilo que o outro só conta. E aquilo que a mídia só vende como ela quer. E depois que eu estou lá, eu percebo assim, tem muita coisa melhor do que pior. O lugar é um lugar de potência, mas tem muita coisa pior também que muita gente não mostra porque aquilo não comove, não faz dar audiência. Então, uma coisa que eu aprendi muito foi assim, você pode me contar, se eu tivesse assistindo essa aula minha, eu falava assim, gostei, a fala dele é legal, mas enquanto eu não for lá ver, eu não ponho muita fé. Porque entende? Eu percebo assim, esse campo da compaixão, ele não pode ser da contemplação, ele tem que ser da ação. Que aí eu tiro um tanto de coisa, ou eu acrescento um tanto de coisa, porque eu me reconstruí muito, vendo e percebendo como que uma favela se organiza para sobreviver, né? E o que me deixou o que me surpreendeu mais em estudo foi que eu falava muito de trabalho multiprofissional, interdisciplinar, mas assim, a gente vem de uma formação e de uma instrução institucional que não é multiprofissional. É mentira isso. Não é. Não é bem assim. Poucos lugares são multiprofissionais. E a primeira coisa que eu tive que aprender indo para a comunidade, indo para a favela, foi assim, entender primeiro de tudo a riqueza que é um assistente social. Meu Deus do céu. Que potência esse profissional tem e que capacidade esse profissional tem de falar de acesso a direito humano. Isso não é um advogado, isso é um assistente social. De depois poder conhecer o papel da fono e da físio junto. E olha que assim, eu comecei junto com quando eu fundei um serviço de atenção domiciliar do Melhor em Casa. Eu fui aprendendo junto, que assim, no hospital, quanto a minha cabeça era fechada e quanto aquele serviço ele era biologicamente centrado. Então, isso me fez aprender muito com os moradores,
e com os colegas que hoje atendem comigo, e eu acho muito interessante, eu levo aluno da minha extensão todo mês para a Rocinha, eles vão para poder atender, e o que eu acho mais bonito eles falarem, é a mesma coisa no Melhor em Casa, eu percebi isso também, eles falarem assim, que eles olham todo mundo e eles não sabem quem é o quê. Eu acho que a maior prova de quando a gente trabalha em equipe multiprofissional é quando você olha uma equipe discutindo, você fala assim, você é enfermeira? Ela fala assim, não, eu sou TO. Você é fono? Não, eu sou médica. Olha o quanto isso é rico. Porque o transdisciplinar, eu dialogo com o outro, mas eu entendo que o meu campo ético e legal é o meu. Mas eu dialogo. A permissão de dialogar com o outro, isso é muito rico. E isso, a comunidade compassiva me deu isso, assim. Foi, para mim, foi o maior presente de todos. Né? Obrigado aí, Lúcia. Quem mais? Vocês Marcos, já viram? tira aí com Carol aparecendo, viu? Porque ficou sem Carol aparecer. Carol, não sai daí agora, não. Tô Eu faço aqui, tô escutando Não é porque tudo. Marcos tirou, não, é porque você tinha fechado a câmera e Marquinhos tirou uma foto. Quem mais, gente? eu queria Quem fazer uma mais? pergunta. Ai, Oi, vamos lá, vamos lá. Boa Esse noite. negócio boa noite. militar é muito engraçado, viu, Eu não estou Tati? vendo quem Quem que é, tá viu, falando? gente? É Cassiana, sou assistente social. Obrigada Ô, pelo. pai, ó. Olha elas aí. Mas a minha pergunta eu já venho com essa curiosidade desde lá do encontro de serviços de cuidados paliativos, e aí eu queria saber como é a relação de vocês com a polícia em si, porque você já falou Sim, em relação à comunidade, sim, mas nas sim, comunidades tem tendo muitas ações policiais, né? E sim. quando eles encontram o trabalho de vocês, como é que vocês se relacionam? Na verdade, eu vou te falar uma coisa assim, bem, bem de coração, sabe? Eu nunca me relacionei com um policial. Nenhum nunca me perguntou o que que eu fazia. Nos becos eles não estão. Eu vejo o carro deles parado. E assim, de verdade, eu nunca relacionei. Nenhum nunca me perguntou assim, o que que é o trabalho de vocês. Eu vejo sempre, durante esses anos todos, eles no carro parados na rua principal e a gente sobe e desce. Nunca teve uma abordagem de fato, assim, não, não teve. Porque eu não sei se é porque o poder daquele local é um poder paralelo. Então, assim, eu percebo que de forma bem sutil, assim, eu quero falar, não são quem responde por aquele espaço que na maioria das vezes a gente entra, entende? Então, acho que por isso que nunca tivemos nenhuma relação benéfica nem maléfica, nada, nada, nada. Mas eu pergunto porque, assim, quando você pega uma situação, acho que você relatou no encontro de uma senhora que estava sendo violentada pelo próprio filho, acho que foi isso que você Ah, falou. sim, Uma situação de extrema violação de direito. isso, isso. Você recorre a quem, então? CRAS. O que que a gente faz? É assim, ó, a base da Rocinha tem CRAS e tem CREAS. Então, isso, o CRAS é o Serviço, Centro de Referência de Assistência Social, é para o vulnerável, né? Eu estou falando para os outros, viu? Não é para você, sabe, eu sei. Tranquilo. Mas de pessoas que correm risco e o vulnerado, a vulneração é para aquele que está no risco. Então, essa senhora que estava apanhando, a gente comunicou à clínica da família e a clínica da família, que é a Estratégia de Saúde da Família, acionou o CRAS. O CRAS pediu 2 policiais que fossem na casa dela. Chegou lá na hora, ela negou tudo, é claro, é o único filho. Ela falou, comigo não acontece, isso não é real. Depois ela ia ficar com ele sozinho lá. Então ela mentiu tudo aquilo. A polícia foi embora, mas não teve interlocução conosco. Porque toda a área é coberta pela Estratégia de Saúde da Família. Então, a gente, enquanto comunidade compassiva, a gente também não passa na frente da clínica da família. Quando a gente encontra alguma coisa, a gente compartilha com eles fazem as pontes na rede. Se aquela área é uma área que eles não tinham acesso, a gente faz essa ponte entre a área e a unidade básica de saúde. Nesse dia, por exemplo, essa senhora, ela continuou apanhando, aí uma vizinha em frente recorreu ao poder paralelo.
onde levaram o filho e fizeram um castigo dele de 8 dias, entende? E aí, assim, é outra coisa que a gente também não entra. Se tiver que ir na gerência desse poder paralelo conversar sobre isso, a gente evita 99,9% e deixa que a comunidade se mova para isso. Como a estratégia de saúde da família também não faz isso. Porque senão a gente, toda essa vinculação, a gente percebe que gera pedágio, sabe? Então a gente é, é, prefere não adentrar nesse campo da informalidade. Entendi. Muito obrigada, viu? Parabéns Por pelo nada. trabalho. Muito obrigado. Gente, esse chapéu tá ajeitado. A Tatiana, olha que bonitinho. Mais alguém? Alexandre, Oi, Carol. seus depoimentos me deixam sem ar. Eita. Eu acho que a impressão de todos aqui é muito difícil, né? Porque entre o humano, entre o ético, entre o cuidar, eu imagino que você deva ter discussões quase que diárias, até onde vocês vão. Conta um pouquinho sobre essas discussões para a gente, que eu acho que vai ser bem enriquecedor, porque eu acho que como Cassi, tanto eu quanto Cassi, a gente trabalha no Hospital de Infectologia e as questões sociais, apesar de muito menos complexas comparadas ao pouco que você trouxe, porque está dentro da instituição, mas está protegido, mas a gente tem muitas questões que a gente discute e rediscute, então partilhe um pouquinho com a gente, que eu acho que você tem um saber e um arcabouço maior do que o nosso. Ah, tem nada. Mas eu vou te contar de uma vivência que é assim. Essa mesma história, eu vou pegar carona nessa história da senhora que estava apanhando o filho, só para ter uma relação do que estava acontecendo. Então, ele foi para o castigo lá no morro e ficou 8 dias, e aí o pensamento nosso já era o seguinte, ele vai voltar. E quando ele vai voltar, a Hilda, que é a madrinha local dela, que é uma moradora, que adotou ela como mãe, eu já conversei com ela para a gente ter um pé atrás. E foi dito e feito. A gente percebe que ele tem uma condição psiquiátrica e que ele é dependente químico. Então, quando ele voltou, no dia que ele voltou, ele encontrou com a Hilda no mercado e já falou com ela, ó, tô te falando, avisa o doutor Alexandre e tô te avisando. Se vocês dois entrarem lá na minha casa e fizer alguma coisa com a minha mãe para cuidar dela, eu vou matar vocês dois. Então, e eu não estou ameaçando, eu vou fazer, né? E aí a Hilda estava com a filha dela, que é uma criança de 8 anos, ela ficou muito sem graça por causa da filha, mas a gente assume isso, né? A partir do momento que a gente tá, a gente assume isso. E gera muito receio nele, porque essa senhora que é a mãe dele, antes dele ir para o castigo, ele quebrou a casa inteira. Inteira, inteira, inteira. E a única coisa que ficou foi uma coisa que ela quis de presente da voluntária local, que era um porta-retrato meu grandão com ela do lado. Ele não quebrou o porta-retrato. Então, nós começamos nesse dia a entender assim, apesar dele ameaçar, ele está num campo delicado, mas ele, queira ou não, respeita a comunidade compassiva. E aí, o pessoal, não, Alexandre, vocês não vão lá mais? Não, nós vamos sim. Nós vamos nos blindar para poder ir lá. E aí, eu acho que é interessante a gente saber as nossas limitações, e aí é limitações mesmo. Eu não posso colocar minha vida em risco também. Então, como que eu vou lá? Logo ali do lado tinha um ponto de apoio do poder paralelo, vamos falar assim. E a gente indo visitar a casa, a gente falou, a partir de agora nós vamos ter que, de alguma forma, nós não vamos poder deixar de gerar o cuidado, mas nós não vamos poder ir de cara limpa. Então a gente passa no ponto de apoio deles e avisa que vamos lá ver a senhora e eles fazem essa escolta do atendimento. E a Hilda, que é a madrinha dela, continua indo uma vez por semana, sempre com eles juntos. E ele foi avisado que mais uma vez que acontecesse isso, ele ia subir para o morro e não ia descer. Então, primeiro, entender limitações. Se a gente não tivesse eles, a gente não podia entrar lá. Infelizmente, ia ser a realidade. Isso é uma coisa, né? Muito clara. Outra coisa é limites
de morte domiciliar. O nosso papel é tentar fazer com que a pessoa tenha dignidade no fim de vida. Não é fazer com que ela fique em casa e morra em casa. Porque isso é um problema, muitas vezes, dos serviços de atenção domiciliar, que acham que o papel deles é não deixar internar ninguém. Inclusive, enquanto paliativista, eu acho que se o lugar melhor de morrer para o controle de sintomas que aquele indivíduo precisar for UTI, ele vai morrer na UTI, sim. Ele não vai morrer em casa. Ele vai morrer na UTI. E aí, uma limitação que a gente tem é a família se sente tão bem acolhida por nós, da comunidade compassiva, que quando ele avança para uma condição ameaçadora da vida mais próximo ao processo ativo de morte, eles começam a sinalizar assim: Alexandre, nós não queremos levar para o hospital, não, viu? É aqui mesmo. Ô, fulano, a gente não quer levar, não. E aí tem determinadas áreas da favela que a gente sabe que o SAMU vai subir, ele não vai atestar óbito. E o SAMU vai subir, ele não vai entrar naquele beco para ver uma pessoa que ele já contou que tinha morrido. Ele vai mandar o serviço de óbito. E aí o serviço de óbito, às vezes, vai demorar 2 dias para buscar um corpo. Isso aconteceu ontem à noite. A esposa do paciente que morreu falou: não, a gente não quer levar ele para o hospital. E aí a gente tem que conviver com as nossas limitações. Falar assim: não, nós não temos suporte para cuidar do seu esposo aí. E se você continuar insistindo que nesse momento a gente não vai ter que encaminhar, a comunidade compassiva vai sair de cena. Então, claro que a gente não vai fazer isso. Mas a gente tem que deixar isso muito claro, porque senão as pessoas não entendem a limitação até onde a gente pode ir. Os voluntários locais nossos conhecem muito já de medicamento. Então, eles conhecem de escada analgésica de dor. Então, às vezes a pessoa me liga, ó, uma ligou agora mesmo, na hora que você estava assistindo o vídeo, uma me ligou e falou assim: a dona fulana de tal estava usando, Alexandre, a morfina de 20, 2 comprimidos de 10. Eu percebi que hoje piorou muito a dor dela. Será que a gente já pode começar a entrar com a de 30? Eu falo: coloque no nosso grupo que tem toda a equipe, que cada grupo tem 4 pacientes, e cada grupo tem médico, enfermeiro, assistente social, tem psicólogo, TO, que é flutuante. Joga lá a sua pergunta, sugere, você não é proibido de sugerir, né? E a gente valida em grupo. E aí nós resolvemos que o efeito da de 30 estava deixando ela tão dopada pela fragilidade da pessoa idosa, não sei o quê, que nós resolvemos, discutindo com ela, entrar com a dipirona de 1 grama junto associado para melhorar, porque não estava. Eles tinham parado de fazer dipirona 1 grama. Mas entende que a gente tem que ter uma limitação, porque eles têm acesso ao que a gente tem. Se deixar, pega, medica, não sei o quê, por mais que às vezes sabe mesmo, mas a gente não pode fugir do campo da ética e da legalidade das coisas, porque senão vira circo, sem pau no centro, né? Mais alguém, gente? Eu prometi, Alexandre, ele está cheio de Eu agenda. queria fazer uma pergunta. Vamos Claro. lá. Oi, Alexandre. Sou Flávia, sou psicóloga do Hospital Pedro Ernesto da UERJ. Sim. Queria te parabenizar pelo trabalho e pela coragem Obrigado. de subir as comunidades aqui Eu do vou te contar Rio, uma que não... fofoca só aqui, viu? Não conta para ninguém, faz quando só você está escutando. Tá bom, aqui. Nós vamos aventurar o Morro dos Macacos. Opa, pertinho lá do hospital. E vocês vão estar junto com a gente. A Andréia já está batizada. Se prepara. Ó, tá bom. Sigamos, então. O que eu queria te perguntar, aquelas 4 mulheres que já estavam na comunidade atuando, elas são ligadas a alguma instituição religiosa? Elas são voluntárias de onde? Sim. Como Na que você verdade, encontrou essas sim. pessoas? Na verdade, 3 eram da Igreja Católica. Aham, E era chamava pastoral social. A outra ajudava elas e não era católica. Eu tive entendi. que fazer questão no decorrer desse aprendizado e dessa descoberta, Flávio, que eu precisava me desvincular a uma placa institucional religiosa. Perfeita, Precisei. perfeito, Porque perfeito. enquanto o meu lugar de reunião era na Igreja Católica,
o acesso a pessoas que não eram católicas era meio assim, ai meu Deus, será que... Distante. É um projeto da igreja. Então, por isso Uhum, que a gente precisou ter uma sede, alugar um lugar, para poder... ótimo. Hoje nós temos ateu, evangélico, católico, de matriz afro, e é Uhum, interessante como que comungam todo no mesmo espaço, né? bacana. É Ba- importante não fazer essa ligação a uma, Sim, né? sim. Essa era a Inclusive minha. a associação, Flávio. Se for direto à associação de moradores, o mandato deles acaba. E a Uhum. associação, nas favelas, é assim, o prefeito da comunidade é a associação mesmo, Aham, o né? presidente da Você sabe disso. associação, sim. Se a gente vincula o nosso espaço, né, eles até cederam lugar para a gente reunir lá. Quem for contra aquele presidente que está no momento, casca fora, Já não é. participa já. Uhum. Então vocês fizeram Isso bem tudo em foi se muito couro, né? Mas distanciar. isso aí foi de Imagino, muito couro, sabe, Flávio? imagino. E a outra pergunta que eu queria fazer é que você se referiu aos voluntários apoiadores e eu entendi que era como se fossem patrocinadores, Isso, doadores. doadores. Isso mesmo. E essas pessoas frequentam a comunidade também ou Alguns, só participam financeiramente? alguns sim, outros não. Por exemplo, o Marcos é um apoiador nosso desde o início da comunidade. Ele ainda Uhum, não foi na comunidade. Até hoje ele sabe tudo, ele participa de tudo, mas nós temos muitas pessoas de todo lugar do Brasil que a gente não faz acúmulo financeiro, a gente só trabalha por campanha. É para comprar um fogão, uhum, é naquele dia. Fechou a campanha, acabou a campanha, e isso é transparente uhum, para todo mundo. Muitos nunca foram nem no Rio, nem conhecem o Rio, né? uhum. Tá joia. Obrigada e parabéns mais uma Eu que vez. agradeço. Um abraço. Obrigado. Mais alguém? Alexandre e Marcos, muitíssimo obrigada pela presença de vocês hoje. Desejo a todos uma excelente semana. Não esqueçam de colocar fotos dos seus Instagram falando do Dia dos Cuidados Paliativos, todo mundo de chapéu, seus serviços, né? E o nosso tema esse ano, do mundo inteiro, é comunidade compassiva. A gente está aqui, eu e Carol, bem tentando, né? A gente sabe que a gente não vai trazer Alexandre para aqui, mas a gente vai trazer toda a sabedoria dele para o nosso estado, para que a gente também tenha aqui comunidades compassivas. Um beijo grande Até para porque se for ligado a pessoa morre e o projeto acaba, né, Lília? Exatamente. Um beijo grande, boa Eu semana. agradeço. Beijo. Muito obrigada, Alexandre. A gente sabe que você está com a agenda Obrigada a muito. todos, pessoal. Vamos fazer Obrigado, as obrigado. nossas comunidades compassivas. Bom Obrigado. demais revê-los e permanece nessa batalha desse grupo bom de vocês aí, viu? Um Um abraço, beijo obrigado pela Eu grande. tenho oportunidade, esperança Carol. que Alexandre possa vir, viu? Tô Ah, declarando é? aqui conflito de interesse. É isso aí. Um Um beijo beijo. grande, gente. Com Boa cheiro. noite, Tchau, boa tchau, pessoal. semana. Até semana que vem, gente.